um novo programa social ou um incremento do Bolsa Família. A pandemia não terminou, há pessoas alcançadas de maneira muito severa pela pandemia e que demandam uma assistência do Estado. E é fundamental que haja um diálogo com o Ministério da Economia para se encontrar uma matemática possível, que eu sei que é difícil, de tentar compatibilizar o teto de gastos públicos com a necessidade de amparar pessoas que estejam vulnerabilizadas pela pandemia. Então, eu peço que você que não curtiu ainda o vídeo aqui, clique em curtir, clique aí no joinha, no gostei, para ajudar esse vídeo a ter mais relevância, isso é importante. Peço que você compartilhe ele para mais pessoas virem aqui participar conosco. O parlamentar Rodrigo Pacheco promete independência do Planalto no comando do Senado e diz ser contra a aprovação do porte de armas. De Brasília, Levi Guimarães. O senador Rodrigo Pacheco, candidato à presidência do Senado pelo DEM, prometeu independência em relação ao governo federal, mesmo sendo apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Apontado como favorito, o senador mineiro reúne a adesão de 9 partidos. Além de siglas da base aliada, está parte da oposição, como o PT e o PDT. Em coletiva no Senado, Pacheco confirmou que o apoio de Bolsonaro foi sedimentado em reunião no Planalto no dia 24 de dezembro, ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas minimizou o fato. Nossa candidatura é uma candidatura do Senado Federal, ela pertence aos senadores e às senadoras. E houve uma manifestação de simpatia por parte do presidente da República a essa nossa candidatura, como houve o apoio também do PT, do PDT, de partidos de oposição. Então, repito, essa é uma sinalização muito positiva que nós vamos poder construir uma pauta comum, de essência comum, para bem dos brasileiros. O senador se diz alinhado com o Ministério da Economia no compromisso com a responsabilidade fiscal e a manutenção do teto de gastos. Porém, ele não descarta uma retomada do auxílio emergencial. Para Rodrigo Pacheco, é preciso discutir uma forma de amparar pessoas atingidas pela pandemia da Covid-19, seja com nova modalidade do benefício, um novo programa social ou um incremento do Bolsa Família. A pandemia não terminou, há pessoas alcançadas de maneira muito severa pela pandemia e que demandam uma assistência do Estado. E é fundamental que haja um diálogo com o Ministério da Economia para se encontrar uma matemática possível, que eu sei que é difícil, de tentar compatibilizar o teto de gastos públicos com a necessidade de amparar pessoas que estejam vulnerabilizadas pela pandemia. Rodrigo Pacheco opinou sobre outros temas caros ao presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que confia na urna eletrônica e não se mostrou simpático à instituição do voto impresso, mas reiterou que não vai impor a posição pessoal caso a maioria dos líderes partidários pense diferente. O senador do DEM também falou sobre posse e porte de armas. A posse de arma de fogo para a proteção do cidadão e da sua família com critérios psicotécnicos de antecedentes da pessoa é algo absolutamente tolerável. Mas quanto ao porte de arma de fogo, eu tenho as minhas restrições de se armar a população com a quantidade de violência que nós temos, com o déficit que nós temos, de armar a população indiscriminadamente, é algo que eu sou definitivamente contra. Rodrigo Pacheco não detalhou se pretende retomar os trabalhos presenciais no Senado já em fevereiro, caso ele seja eleito. As comissões temáticas, como a Comissão de Constituição e Justiça e o Conselho de Ética, que trata de casos como o do senador Flávio Bolsonaro, só devem voltar a funcionar presencialmente. Há uma preocupação muito grande em relação à parte financeira dos estados aí, né? Entre os pedidos dos secretários está o retorno do auxílio emergencial. A carta foi enviada a Rodrigo Maia e a Davi Alcolumbre no mesmo dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 215 mil mortes por conta do novo coronavírus. A gente aciona mais uma vez a nossa reportagem para falar de novo com Pedro Teixeira, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa notícia. Pedro, boa tarde. Tudo bem, Kenzo? Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Segundo os secretários, com a extensão do estado de calamidade por mais 6 meses, existe a possibilidade da quebra do teto de gastos e, por conta disso, alguns auxílios que foram pagos pelo governo federal poderiam ser retomados, principalmente, como você disse, o auxílio emergencial. Essa carta foi assinada por 18 secretários da Fazenda dos estados do Pará, Piauí, Alagoas
Alagoas, Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e também do estado do Tocantins. Na carta, os secretários dizem que a continuidade de tal medida, o auxílio emergencial, é essencial para não colocar milhares de famílias em situação de fome e desamparo social, além de manter o nível do consumo, evitando a paralisia da atividade econômica. É importante lembrar que o auxílio emergencial no ano passado atendeu mais de 70 milhões de brasileiros. Ele começou no início da pandemia com a quantia de R$600, depois o governo fez um ajuste para R$300 e pagou a última parcela no último mês de dezembro de 2020. Arthur Lira, candidato à presidência da Câmara, admite possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial, novas parcelas, se houver orçamento e também respeito a teto de gastos. A medida seria uma alternativa enquanto o Congresso não vota o programa Renda Mínima. O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, candidato à presidência da Câmara dos Deputados, ele admitiu que o governo federal poderá pagar mais alguns meses de auxílio emergencial. Isso a depender da aprovação do orçamento para 2021 e do valor e do número de parcelas do benefício. Segundo o deputado, com o orçamento aprovado, dependendo do valor e do prazo do benefício e respeitando, claro, o teto de gastos, vai haver a possibilidade de fazer um auxílio até que se vote um novo programa permanente de renda mínima como o Bolsa Família. Arthur Lira, ele criticou a ideia defendida pelo deputado Rodrigo Maia de convocar o Congresso em janeiro para deliberar sobre assuntos como o caos na saúde pública de Manaus e a prorrogação do auxílio emergencial. Ele chamou a ideia de palanque eleitoral. Lira destacou ainda que a criação de um novo programa inclusivo deverá ficar condicionada à aprovação pelo Congresso da chamada PEC emergencial, que propõe justamente a redução dos gastos públicos por meio de medidas como redução do salário de servidores, suspensão de concursos e até o fim de municípios que não puderem se sustentar financeiramente. O deputado também comentou o possível apoio do PSL à sua candidatura. Oficialmente, o PSL apoia a candidatura do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, à presidência da Casa. Mas um ofício assinado por 32 deputados do partido, incluindo aqueles 18 suspensos, pede adesão à candidatura de Lira. Vamos aguardar os próximos capítulos.